tirania. A fiel maçonaria com sabedoria deu sua decisão, laraia, com flores e alegria. Veio a abolição, a independência, laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim. Estamos aqui com a Ellen Diane, Francisca Marília, Elmo Maicon, o Wagner, a Tiara, retomando as atividades do projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura, né, a atividade de conversar com professores e professoras da rede básica da cidade de Sertão Central sobre suas trajetórias, práticas docentes, especificamente o debate da ditadura nos últimos tempos, né, tempos aí de autoritarismo, tempos de pandemia. E é um grande prazer, uma enorme satisfação estar reunido com esses profissionais agora, nesse momento, para poder ouvi-los, né, ouvi-las diante desses temas, né. Então, agradeço demais a Maria Oliveira, a Ellen Diane, o Elmo Maicon, né, a presença do Wagner e da Tiara aqui, nossos bolsistas do PROEX. E vocês receberam também, né, o roteiro, né. A primeira questão, né, é essa de vocês se apresentarem, né, um pouco da trajetória pessoal, profissional de vocês, onde vocês estudaram, como foi a graduação de vocês, como foram as primeiras experiências profissionais, como professores, como professoras. Então, eu só tenho mesmo a agradecer, né, por estarem aqui conversando com a gente, compartilhando essas trajetórias e essas experiências de vocês. Muito obrigado, gente. Quem quer começar? Posso fazer por ordem alfabética? Então, Ellen. Então, boa tarde, né, pessoal? Meu nome é Ellen Diane, certo? E primeiro eu gostaria de agradecer o convite do professor Edmilson, né, por fazer parte desse momento. Quero dizer que eu me sinto muito feliz, né, de poder estar com vocês mais uma vez, mesmo que seja de forma virtual, né, diante do contexto que nós nos encontramos. E falar um pouco da minha trajetória, né, enquanto aluna da FECLESC, enquanto docente, certo? Eu entrei na FECLESC, né, no vestibular de História, para o curso de História, no ano de 2008.2, certo? E aí eu consegui colar grau, né, graças a Deus, não peguei nenhuma greve, então em 2012.2, eu colei grau, acho que em janeiro de 2013, certo? E aí eu escutando os meninos, né, falando sobre as suas aventuras, né, durante os eventos proporcionados pela universidade, eu ficava aqui com um tinto de inveja branca, né, desses momentos, porque quando eu comecei a fazer faculdade, quando eu ingressei na FECLESC, eu também já trabalhava, né, então eu tinha que conciliar o trabalho com a vida acadêmica. E aí, os eventos que eu podia participar eram os que aconteciam no final de semana, né, com as aulas de campo, inclusive aulas maravilhosas que eu pude participar, né, e alguns eventos, não pude estar presente em todos, né, mas os que eu podia, eu queria ter essa base, essa experiência para mim, certo? Então, em 2012, né, eu consegui colar grau, e aí, quando foi em março de 2013, né, eu já comecei a lecionar, né, e já ingressei no ensino médio, certo? Eu já tinha tido uma experiência antes, né, com ensino, mas não na sala de aula do ensino fundamental ou médio, né, eu tinha sido orientadora, facilitadora do ProJovem, que era um projeto que tinha aqui no meu município, e já tinha esse contato com os jovens, de certa forma, né, já tinha tido essa convivência, né, mas a minha prática docente em si, né, o que eu levei da universidade para a sala de aula começou em 2013, né, em março de 2013, quando eu comecei a lecionar aqui na escola de ensino, até então era a única escola de ensino médio aqui do meu município, que era a Escola Almi Pinto, que eu estou até hoje, certo? Então, quando eu entrei, né,
lá no Alme Pinto, eu lecionava, né, algumas disciplinas da nossa área, né? Então, lecionava sociologia, cheguei a lecionar filosofia, geografia, né? E nos últimos 4 anos, graças a Deus, fui contemplada e agraciada somente com a disciplina de história. Não, claro que eu não gosto das outras, muito pelo contrário, né? Graças a Deus eu pude me reconhecer nas outras também, mas assim, eu ficava naquilo, eu quero ensinar a minha disciplina, né? Eu sempre digo assim para os meus alunos, quando eu começo o ano com eles, eu digo assim, olha, eu amo história, né? Então eu quero despertar esse amorzinho em vocês também. E aí eu comecei, né, ensinava primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, turmas de EJA, né, até no turno noturno também. E aí este ano especificadamente, né, eu estou com a disciplina de História nas turmas de terceiro ano e também estou como PCA, né, que é a professora coordenadora de área, podendo assim acompanhar mais de perto os professores da minha área, da minha escola. Prazer rever 2 grandes amigas que eu fiz durante a minha graduação, a Ela e Marília. Prazer também estar aqui com o professor Edmilson, pessoa de extrema importância na minha formação, uma das pessoas que eu levo no coração durante a minha vida acadêmica e para além dela, né? Falar um pouco sobre a minha formação, né? Eu estive de 2006 a 2013 na FECLESC. A Ellen falou, né, que ela passou a formação dela sem ingresso. Eu tive a oportunidade de, durante a minha graduação, passar por 3, e logo quando eu entrei, a primeira foi logo quando eu entrei, entrei no vestibular na metade do ano de 2006, e deveria ter começado a faculdade na metade do ano, né, só que eu só fui começar no final, em dezembro de 2006, justamente por conta da greve, que foi a maior que eu peguei, que demorou uns 5 meses, quase 6 meses. Aí de 2006 a 2013, minha formação foi um pouco atribulada porque decorrente de algumas escolhas que eu fiz, né? Em determinado momento, a graduação, assumindo aqui a graduação, meu curso de História, que era o que eu queria fazer, era o que eu sempre desejei, fiz vestibulares para outros cursos, mas o que eu sempre desejei era cursar História. Mas houve um determinado momento da minha vida em que eu tive que optar entre a faculdade e o trabalho. Eu nasci numa família com mais 4 irmãos, meu pai e minha mãe, e desde cedo eu ajudava em casa, desde ainda criança, quando eu era bolsista aqui da banda de música do Quixadá. Esse dinheiro que eu recebia era todo para dentro de casa, e assim continuou até o momento que eu saí da minha casa, saí da casa dos meus pais. Aí eu continuei com a faculdade, com algumas disciplinas, mas paralelamente trabalhando aqui em Quixadá como músico, como bolsista da banda de música, e em um determinado momento consegui uma vaga lá para a cidade de Cascavel, trabalhar também lá como músico, numa banda de baile que era gerida pelo prefeito da cidade. E nesse primeiro momento, que eu costumo dividir o meu curso em 2 momentos, né? Nesse primeiro momento, no início, foi um pouco atribulado justamente por conta dessas ocupações que eu tinha que viajar. Eu passava basicamente de quinta a domingo em Cascavel, então as disciplinas que eu cursava na quinta e na sexta da faculdade ficavam prejudicadas, acabava eventualmente tendo que trancar e tudo mais. A partir de 2010, que foi quando a partir de algumas experiências não muito agradáveis no meio musical, eu decidi parar de tocar, parei de trabalhar como músico. Desde então nunca mais voltei a atuar na área musical, e decidi concluir minha graduação. Aí eu costumo dividir o meu curso com o maior aproveitamento a partir desse momento, sabe? Que eu deixei de trabalhar, foi um pouco difícil por conta da questão financeira, né? Aí ter dificuldade de bancar as questões. É uma faculdade pública, mas nós temos que comprar material, comprar livros, comprar texto, né? Outros gastos que nós acabamos tendo durante o curso. Concluí minha graduação em 2013, na metade de 2013, e depois disso eu já estava trabalhando, né? Antes de concluir a graduação, já estava trabalhando, não com educação, trabalhava como funcionário público aqui em Quixadá. Aí, a partir de 2015, eu consegui uma vaga para ser coordenador do projeto Pescando Letras,
que é um projeto federal, parceria com a Secretaria de Pesca e Aquicultura, desenvolvido com turmas de pescadores e aquicultores de algumas cidades aqui do Ceará. Eu fui coordenador, mas eu não cheguei a atuar na educação de jovens e adultos como professor, né? Eu era responsável por fazer visitas, coletar material, reunir o grupo de educadores que estavam na linha de frente desse projeto que foi tão bonito, que foi a minha porta de entrada para o universo do ensino. E no mesmo ano, 2015, na metade de 2015, eu, já como concursado, assumi minha vaga lá na cidade de Quixeramobim. E desde então estou lá, são 5 anos e meio. Eu vi os relatos de alguns colegas, né? Lá em Quixeramobim, eu não sou professor de história, eu sou professor de ciências sociais. Ainda leva essa nomenclatura ainda, né? Que lá em Quixeramobim contempla história e geografia. Ou seja, eu sou responsável por essas duas áreas, certo? Só que, ao longo do meu tempo de serviço lá, eu já dei aulas de arte, de religião, de educação física, e atualmente, inclusive, estou com algumas horas na disciplina de ciências, certo? Essa é um pouco da minha rotina, vamos dizer assim, da minha vida acadêmica e da minha vida como profissional da educação. Marcelo, Marília? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade desse momento. Eu já estava imaginando que podia ser um momento muito rico, mas eu também não estava imaginando que ia ser tão feliz em ver essas carinhas aí depois de tanto tempo e poder compartilhar. Ia ser tão rico e feliz desse jeito, esse momento. Então, eu queria começar por aí. Bom, eu sou formada em História pela FECLESC, do mesmo vestibular aí de 2008.2 que a Ellen fez, né? A gente entrou juntas. A gente não começou as aulas efetivamente em 2008, a gente começou começou em dezembro de 2008 já. O semestre começou em dezembro, porque estava vindo daqueles reajustes por causa de greve e tudo mais. Aí ele já começa onde eu devia estar terminando, no tempo mesmo, né? E eu demorei um pouco mais. Eu tive a chance. O pessoal que entrou no meu vestibular, dependendo de como levou os semestres, poderia ter acabado sem passar por nenhuma greve, como aconteceu com a Ellen, né? Mas no meu caso não, eu tive umas questões pessoais que me fizeram trancar a faculdade por 2 vezes dentro desse processo todo, e eu acabei só saindo no vestibular, no semestre 16.1. Foi um tempão, passei uns 7 anos lá dentro, nesse negócio de volta, aí fica vendo as disciplinas que são ofertadas, faz um pouquinho, não sei o quê. Aí a minha saída foi meio dramática, porque eu estava enlouquecendo com a monografia lá, tinha terminado as disciplinas, a monografia e tudo mais, entrei no PRADES, porque já estava lá há muito tempo. Aí chegou a hora da monografia, terminou meu prazo PRADES. Como eu entrei no PRADES faltando só a monografia, me deram pouco tempo. Aí, terminou meu prazo PRADES. E eu não fiz a monografia. Eu fiz um capítulo da monografia e a minha orientadora, por causa da forma mesmo como eu levei a monografia nesse último semestre que eu cursei lá, né? Ela não tinha nem feito lá muitas correções do meu primeiro capítulo. Aí terminou assim, não, Marília, eu preciso focar, teve aquela conversa comigo mesmo, tenho que focar e fazer essa monografia, levar ela para frente, e vou pedir aquela prorrogação, né, pedir aquele choro. Aí eu faço toda a papelada, 1 semana depois recebo um e-mail da minha orientadora, da Lídia. Eu acho que eu fui a primeira aluna que oficialmente se tornou orientanda dela, porque quando eu terminei o projeto e comecei a falar sobre orientação, foi no semestre que ela entrou. Foi uma das primeiras orientandas dela, apesar de não ter sido a primeira a defender, mas foi a das primeiras orientandas. A Lídia, Marília, o Edmilson mandou acho que nessa época você era o coordenador. A Edmilson mandou um e-mail que o PRADES não está mais prorrogando. Isso era março. Você tem até tal dia de maio para estar com toda a monografia feita. Eu dei uma pirada. Eu enlouqueci. Eu tinha feito
um capítulo que não tinha sido nem revisado direito ainda, e agora eu tenho que refazer ele, tenho que fazer os outros 2 capítulos, tenho que fazer toda aquela outra parte lá e tudo mais. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso em 2 meses? Claro que eu já tinha feito um monte de leituras, eu já tinha feito muito das minhas pesquisas, das entrevistas que eu ia usar, mas eu não tinha conseguido concretizar aquilo num texto. E foi uma loucura. Mas eu chorei um dia, eu fiquei desesperada, não dormi uma noite, mas no outro dia eu tenho que seguir. Eu tenho que ir porque eu tenho que fazer isso aqui, eu não vou ser jubilada. Né? Não vou ser jubilada. Aí eu consegui fazer essa monografia em 2 meses. Até eu fico pensando no dia da minha defesa, nossa, eu podia ter dito tanta coisa naquele dia, eu podia ter falado tanta coisa, eu podia ter argumentado tanto, eu podia ter respondido de tantas outras formas as perguntas que me foram feitas, as colocações, mas eu não estava em condição física nem psicológica naquele momento de ter feito diferente do que eu fiz, sabe? Então foi esse meu processo com a faculdade, né? Diferente da Ellen, assim, eu também trabalhei, durante todo o tempo da faculdade eu trabalhei, só que diferente da Ellen, o meu trabalho, ele me permitia aproveitar essas coisinhas gostosas, Ellen, de ir para os eventos. Me permitia aproveitar essas coisinhas gostosas de ir para os eventos. Mas foi um trabalho que, mas o tipo de trabalho que eu tive durante o período da faculdade, ele me deixou muito verdinha para me enfrentar a escola, porque eu não trabalhava com educação. Era outra coisa totalmente dispersa disso, não tinha nada a ver. Eu já tinha ido, sei lá, passar uma semana dando aula no lugar de uma pessoa que precisou tirar uma semana de licença, fui lá e dei. Ou então um colega meu, que já era professor Marília, eu vou ter que, sei lá, eu tenho que fazer uma viagem esse dia, tu dá aula para mim esse dia? Ele me avisava com uma semana de antecedência, eu passava uma semana pensando no que eu ia dizer, no que eu ia fazer, em 2 horas aula para ele, né? Então, é completamente diferente. Aí eu chego muito verdinha na escola, né? Toda a minha experiência se resume a 4 anos de atividade. Porque eu entrei em 2017, eu me formei em 2016, aí fiquei naquele processo de conseguir alguma coisa. E em 2017, eu entrei na escola estadual aqui do meu município, que foi a escola que eu fiz todo o meu ensino médio, e hoje eu sou colega de trabalho de 3 ex-professores. E a escola também, ela tem uma característica de que, além de mim, tem mais uns 4 ou 5 professores, não tem mais que isso, tem uns 7 professores que são ex-alunos e que agora voltaram como professores, né? Então, é uma coisa muito legal. É uma escola que o grupo de trabalho é muito acolhedor, sabe? Não tem aquele negócio de as ciências humanas, as ciências da natureza, as linguagens, e que o pessoal, cada um fechado no seu grupo. Não tem. As horas de almoço, meu Deus, são... A pena que a gente não está podendo ter isso agora. Essa pandemia estragou muito disso. Porque as nossas relações interpessoais dentro do grupo de professores era muito boa, sabe? Muito gostosa. Ajudava naquela superação do dia a dia das dificuldades. As horas de almoço eram... você ia para outro plano, assim, de respirar e tudo mais. E a gente perdeu isso, né? A gente perdeu muito disso. Então a gente está sofrendo a gente está sofrendo também com isso. Porque as relações interpessoais dentro desse grupo que eu trabalho são, sabe, muito boas. Pessoal, tem uns professores de outras escolas que dizem, nossa, eu trabalhava na escola, no outra escola, o pessoal das ciências da natureza era muito assim, sabe? O pessoal mais afastado, mais fechado, assim, não sei o quê. Aqui não, aqui é outra coisa, são os mais brincalhões, os mais abertos para brincadeira, para coisa, o pessoal das ciências da natureza, né? Claro que tem sempre uma pessoa que tem a característica mais fechada, outra mais expansiva, mas no geral, na avaliação geral, é um grupo super gostoso de trabalhar. Né? E eu entro nessa escola em 2017. Eu costumo dizer que quando eu entrei, primeiro ano, eu dizia que eu era quebra-galho. Por quê? Eu entrei, estava com 1 mês que as aulas tinham começado. Eu entrei pelo artigo 4, quando a escola faz a lotação, tem aquelas sobras que precisam ser contempladas, né? Aí eles fazem a chamada lá e você passa por uma entrevista, manda currículo, passa por uma entrevista. Eu assim, gente, eu sou quebra-galho. Porque o Kilmer, que é o professor de história lá, ele tem todas as turmas. O que sobrou, que não deu para ele, deram para mim. Aí tem o Alcimar, que é o da geografia. Ele pegou todas as turmas de geografia. O que sobrou lá, que não deu para enfiar na carga horária dele, eles deram para mim. Aí eu fico brincando
que eu entrei como quebra-galho, né? O que sobrou dos outros deram para mim. E eu entro nessa perspectiva dessa nossa sina de professores de história, que é herdar as ciências humanas como um todo, né? Essa sina que é herdar as ciências humanas como um todo. Eu não tive experiência com sociologia e filosofia, mas desde que eu entrei nesses 4 anos e agora partindo para o 5º ano, né? Eu entro dando aula de história e de geografia, revezando entre primeiros, segundos e terceiros. Eu só não dei aula de geografia para 3º ano. Talvez você achar até legal, porque vai trabalhar com globalização e aí vai trabalhar revolução industrial, essas coisas, né? Aí trabalhar com geografia foi um susto imenso. Entrar na escola já foi susto, porque, como eu disse, muito verdinha. Não tinha a primeira escola, a primeira experiência como professora efetivamente, né? É muito diferente de você dar uma aula perdida uma vez ou outra. É outro mundo, é outro universo, né? Então, muito verdinha. Já era complicado para mim o controle de sala, o como lidar com os alunos, como reagir a determinadas situações. Dando aula do conteúdo para o que eu me preparei, porque eu passei na faculdade estudando e tudo mais, para os conteúdos que eu me sentia confortável. Aí vem geografia. Meu Deus, o que é geografia? Eu já não sou muito boa de geografia. Já não era muito boa de geografia, né? Então eu fico pensando, quando eu olho assim os conteúdos, quando é geografia de 2º ano, aí você tem mais uma geografia humana, essas coisas todas, já dá uma melhorada. Meu povo, mas geografia de 1º ano, geografia física, o que é aquilo? Coordenadas, fuso horário, meu Deus! Foi no meu 2º ano, no 1º ano que eu trabalhei, eu tinha a turma de geografia do 2º. Deu para ir levando com um pouco mais de ar, né? Tinha um pouco mais de ar, mas quando foi no meu 2º ano, lá em 2018, eu peguei uma turma de geografia do 1º. Gente, dá vontade de chorar em cima do livro. Dava aquela vontade de chorar. A gente olha e fala assim, rindo agora, mas na hora foi apertado a pessoa, né? Dá vontade de chorar em cima do livro, porque é muito complicado. São muitos termos técnicos, muitas coisas que é totalmente fora das semelhanças com o que eu estudei na minha formação. Quando você pega o estudo de população lá no 2º ano, ou você pega um estudo de globalização e revoluções lá no 3º ano, você consegue ter um certo conforto por causa dos conhecimentos que os estudos de história te deram. Mas quando você parte para a geografia física, a geografia limpa e seca, estrutural, é muito puxado, você dá uma sofrida. E foi isso que foi sendo, né? E estou nesse processo, estou me construindo. É clichê dizer isso, mas o professor se faz na prática, né? Ninguém sai da faculdade pronto para a sala de aula, você não sai, é besteira isso, não sai. Estágio não te prepara, ele te dá um gostinho do que é entrar numa sala, mas ele não te prepara para você ser professor, né? Eu acho que é isso, você não sai preparado. Você sai com uma carga de informações e de conhecimentos que vão te dar alicerce para você se construir enquanto professor, mas o professor ele se faz na prática, né? Então, eu estou nesse processo. Já passei por várias experiências no processo, já dei aula para 1º, para 2º, para 3º, já dei aula de história, de geografia, já fui PCA. Esse ano não tem PCA na escola, porque os nossos contratos do Estado, eles não fizemos novos contratos, o contrato é anual, mas esse ano a gente não fez novos contratos, teve um prorrogamento de 3 meses, não, até maio, um prorrogamento até maio, porque vou começar a chamar o pessoal que foi concursado, então fazendo esse processo e tudo mais, então o nosso contrato é só até maio, né? Eu brinco, meu emprego está garantido só até maio, depois disso eu não sei se tem emprego, né? Então, aí, como não pôde contratar ninguém novo para suprir vaga, então o pessoal que estava como PCA, tiraram o PCA para poder priorizar essas pessoas em sala de aula para não ficar turma sem atendimento. Aí esse ano não tem PCA, mas nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, eu fui PCA, que é professora coordenadora de área, que te dá uma experiência também muito diferente. Você vai começar, querendo ou não, você deixa de... olha para os seus colegas de grupo com uma perspectiva diferente, porque não é...
você está numa função ali que, bem ou mal, burocraticamente, tem aquelas hierarquias que existem, né, que é a coordenação e diretor e não sei o quê. Então, nessa coisa de hierarquia, você acaba indo para um lugar diferente, então você percebe as relações de um jeito diferente quando você é PCA do que quando você não é. Então, por mais que seja pouco tempo, 4 anos, eu já passei por muitas experiências e que estão sendo muito, muito ricas para mim, enquanto pessoa e enquanto profissional. É isso, eu falando muito, né? Vocês sabem que eu falo pra caramba. Você já começou, Marília, eu queria que a Ellen e o Elmo também falassem, você pode continuar, Marília, dessa relação da formação, né, na faculdade e as primeiras experiências, né, na sala de aula. Como é que foram essas dimensões de você ter a formação na universidade e as experiências concretas da sala de aula? Como é que foi para cada um de vocês isso? A Marília já deu alguma indicação, então, Ellen, Elmo... Na verdade, assim, né, Edmilson, eu saí da Escola Almi Pinto do ensino médio em 2006 e volto em 2013 como professora da escola, né, assim como a Marília. Eu também tive o prazer, né, tenho o prazer de conviver com professores, colegas de profissão hoje que foram meus professores, né, tenho o prazer também de trabalhar com colegas da universidade, né, é minha colega de trabalho. E aí, assim, quando eu cheguei, né, na escola, quando eu ingressei na docência, é aquela coisa, você chega e a gente vai para a sala de aula, né? Não tem aquele processo, olha, vai ser assim, você tem isso aqui, tudo mais. Claro que a gente tem o apoio da escola, a gente tem a conversa, mas a gente imagina outra coisa, né? A gente imagina assim, não, vou chegar lá e eu vou ter um passo a passo para me seguir, né? E quando a gente está no chão da sala de aula, que a gente se depara com alunos completamente diferentes, de realidades completamente diferentes, estruturas sociais diferentes, né? A nossa escola, nós atendemos um grande público da zona rural, né? Então, nós temos alunos que moram a 50 quilômetros da escola e percorrem esse caminho no chão de barro. Então, alunos que saem de casa 10h30 da manhã para chegar na escola perto de 13 horas da tarde. Então, são realidades diferentes. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Aonde a teoria, porque assim, nós, essa geração de 2008 para cá, nós ainda fomos mais agraciados, né? Porque durante o nosso curso, na FECLESC, a gente passou também por um período, vamos dizer, onde as disciplinas, elas colocavam a gente mais para pensar nessa prática, mas a gente tinha muita teoria também. E eu ficava me questionando, como é que eu vou fazer, né? Tanto que eu me lembro muito bem, né, do meu primeiro dia de aula, que eu cheguei, era o dia do planejamento da área, e aí me deram o meu material, que era o livro didático, né, e eu peguei esse livro, eu fiquei folheando, lendo o conteúdo, né, programático, que eu iria ter que trabalhar com os meninos, e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer com esses meninos para que eles me compreendam? Como é que eu vou conversar a história com esses meninos? Né? E eu percebi, eu caí na real, na verdade, né? Que a nossa prática docente, ela inicia nesse momento. Né? Eu já sabia que eu queria ser professora, né? Eu já tinha essa ideia em mente. Eu trabalhei uma boa parte, alguns anos, em parte administrativa, com sistemas, mas eu sabia que eu queria ser professora. Né? A partir do momento, né, que eu coloquei meus pés e comecei a conviver nesse ambiente, tá ali na prática, né, eu tive a certeza, né, só me confirmou. E eu sempre digo, nós temos que ter a certeza da nossa profissão. Porque se a gente não tiver a certeza, o nosso caminhar, infelizmente, ele se torna árduo. Porque todo dia nós temos um desafio diferente. Todo dia nós lidamos com pessoas completamente diferentes. E aí me deram a disciplina de sociologia. Né? Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com essa disciplina, meu Deus?
tudo que eu aprendi estava relacionado com história, eu queria a minha história. E aí eu fui para a sala, passei esse ano de 2013 lecionando a disciplina de Sociologia, 2014, 2015, e em 2016 eu começo a lecionar História. Eu lembro que quando foi feita a lotação no começo do ano, né, o diretor chegou para mim e disse assim, olha, Ellen, nós temos essa carga horária aqui de História. Eu digo, pelo amor de Deus, me dê. Porque eu dizia assim, pronto, chegou o meu momento. Né? Estar com a minha disciplina, porque, como a Marília disse na fala dela, né, é o embasamento que você tem, é onde você se sente confortável. E aí, ao mesmo tempo que a gente se sente confortável com a nossa disciplina, né, eu costumo dizer que essa experiência de ensinar outras disciplinas da área nos engrandece porque nos tira da zona de conforto. Né? A gente tem que estudar mais, a gente tem que procurar mais, a gente tem que encontrar outras metodologias. Né? Ao mesmo tempo que, para mim, era um desafio, me fortificou também na minha prática, certo? E aí, assim, eu sempre falo para os professores da minha área, né? Quando chega um professor ele vai iniciar na escola, né? E enquanto eu estou nessa função de PCA, Marília, eu lembrei da sua fala também, eu sempre procuro acolher muito bem, né? É uma coisa que eu procuro trabalhar em mim. Por quê? Porque é muito desafiador quando a gente chega num ambiente completamente novo, né? Que muitos de nós não temos experiência ainda, né? E você se sente sem os pés no chão, né? Então, esse acolhimento, né? Que eu tive, que muitos de nós tivemos, mas que infelizmente outros colegas professores não tiveram, é de suma importância, né? Porque te fortalece, te dá ânimo, olha, aqui eu sou bem-vinda, né? Aqui eu vou ter apoio, aqui eu vou poder contribuir. E aí, Edmilson, dentro desses anos que eu estou, né, uma experiência que eu digo que foi muito, muito proveitosa, né, que me engrandeceu bastante, foi trabalhar com as turmas de terceiro ano, porque são meninos que estão aí com o pé na universidade, né, muitos dos nossos alunos aqui da Escola Alme Pinto, eles saíram do ensino médio para a universidade, então a gente já tem esse desafio também, né, de preparar esses meninos para o mundo universitário, e aí eu sempre digo para eles, né, eu digo, olha, eu procuro trabalhar com vocês de forma que quando vocês cheguem na universidade, vocês não tenham um choque que eu tive, né, porque a realidade é outra, né, nós sabemos que a realidade do ensino regular, do ensino médio para a universidade é diferente, eu não quero que vocês tenham esse baque que eu tive quando eu cheguei lá. É por isso que eu procuro sempre trabalhar isso neles. Certo? E aí a gente vai, né, nessa nossa correria do dia a dia, nessa correria de tanta coisa burocrática que acaba sendo colocado também sobre a nossa profissão, né, porque a gente se depara, a gente vive muita parte da nossa carga horária com coisa burocrática, né, e aí muitas vezes o planejamento da nossa aula em si, a gente faz nos nossos horários que não estão ali programados, né? É final de semana, é à noite, né? Porque a gente quer levar algo diferente para a sala de aula. A gente quer fazer com que esses meninos aprendam, mas não simplesmente decorem conteúdo, né? Para fazer uma prova no final do bimestre. A gente quer que eles levem aquilo ali para eles, né? Eu sempre digo, olha, se vocês, né, daqui a 1 ou 2 anos, me mandarem um zap, me encontrarem na rua e disserem assim, Ellen, eu vi isso, eu lembrei de você. Vocês já vão me deixar muito feliz, porque eu sei que vocês aprenderam, vocês absorveram para vocês. Tá bom? Bom, gente, sobre as questões relacionadas à bagagem, né, que eu, no caso, levo da faculdade para o meu cotidiano de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que eu já tive contato com alguns colegas, amigos da graduação, que disseram que chegaram já a relatar para mim que aquela velha divisão entre teoria e prática, né? Na teoria a teoria é linda, é maravilhosa de um jeito, na prática é outra totalmente diferente.
eu escutava isso daí, essa opinião, mas tendendo até a acreditar, né, até porque eu não tinha experiência de sala de aula ainda, né? A partir do momento em que eu começo a trabalhar com educação, começo a ter a minha experiência, a minha rotina de trabalho, aí a minha rotina é de uma forma específica. Eu moro em Quixadá e vou dar aula numa outra cidade. Eu saio de casa eu acordo antes de 5 horas da manhã, tenho que pegar um transporte na rodoviária que sai de 6 horas para chegar lá, para chegar no meu local de trabalho um pouco antes do horário da aula começar. Algumas das minhas experiências também estavam atreladas a algumas outras situações da minha vida que me faziam sair de casa 6 horas da manhã e chegasse em casa 9, 9 e meia da noite. Ou seja, cada um tem a sua experiência, né? Então, cada um tem um relato próprio a fazer. Baseado naquilo que eu passei, baseado naquilo que eu já tive como experiência, eu costumo dizer o seguinte, que teoria e prática elas são complementares. Até uma bronca que você dá no aluno, ela tem que ser, ela tem uma base teórico-filosófica. Porque se eu acolho o meu aluno, se eu, ao invés de gritar com ele, eu tento resolver o problema, tento falar da melhor forma possível, dando carinho, dando atenção, que às vezes é só disso que eles precisam, né? Eu estou praticando a educação inclusiva, que tanto Paulo Freire pregou, né? Então, basicamente é isso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de dizer o seguinte, que cada um tem sua prática, cada um leva da sua formação e põe em prática da seguinte forma, mesmo que não esteja consciente disso. Eu tive as minhas experiências, tive as minhas dificuldades, a Marília contou alguns, a Ellen também. Eu já cheguei em um determinado momento em que fui colocado numa situação desafiadora e avaliei que não dei conta da situação, inclusive de sair do momento da sala de aula, ir para a sala dos professores e cair no choro, de tão decepcionado que eu estava, que foi numa turma de 4 anos, já cheguei a dar aula no Fundamental 1, né, para algo que alfabetizar aluno, algo que eu não tinha condição, né? Mas, enfim, são os desafios que a prática nos impõe. Cada um tem a sua experiência, cada um aproveita o curso, a graduação, de uma forma também, né? Ou seja, tem alguns que estudam mais, tem outros que têm mais dificuldade, tem outros que precisam dividir com o trabalho, que foi o meu caso. Então, a prática, ela vai dar uma experiência diferente entre cada um de nós, né? E no meu caso, como eu falei, a minha dificuldade também, as minhas dificuldades também estavam atreladas a algumas situações específicas que são do meu cotidiano de trabalho. Assim como a Ellen, eu dou aulas para a maioria de turmas do interior, né? Ou seja, pessoas que moram ao redor do distrito onde eu atuo, que é lá no Uruquim, Xeranubim. Aí a maioria dos meus alunos acabam também tendo que pegar transportes, deslocar até a escola, o polo, né, o polo central da escola. Muitos vão, e aí eu estou falando por base daquilo que eu conheço, da minha realidade. Muitos vão para a escola basicamente para ter uma refeição durante o dia, com dificuldades relacionadas à extrema pobreza, à miséria, à falta de emprego, a questões de familiares, mesmo pai preso ou mãe presa, mães que já chegaram a passar por abandono familiar, enfim, eu peguei um pouco de tudo, né? Aí é um caldeirão de cultura que a nossa formação, eu acredito que dá um certo suporte. Só que, claro, tem algumas situações que são difíceis de encarar na realidade. Eu já cheguei a me deparar, por exemplo, com o meu primeiro dia de aula, eu falando sobre uma turma de 7º ano, falando sobre um assunto que não era o qual eu estava preparado, tinha preparado uma aula sobre outro assunto, eu vou começar a falar sobre seca, né, baseado totalmente naquilo que eu estava na cabeça, foi algo surpresa, não tinha preparado nada, e aí eu me deparo com uma criança de 11 anos, no 7º ano, de 11 anos, grávida. Essa criança, no ano seguinte, dá à luz, a criança nasce com microcefalia. O pai abandona, depois acabaram até voltando, mas eu sei que até hoje vive numa extrema pobreza que é de chorar. Chega a situação dessa aluna no 9º ano, sabendo como é que é, né, pede para fazer uma avaliação para saber se ela vai ser aprovada ou não para o ensino médio.
eu simplesmente cheguei dos meus colegas e disse, eu não tenho a mínima condição de avaliar uma situação dessa tendo como base apenas o aspecto educacional, o aprendizado não em sala de aula. Eu não tenho condição. Aí, nesse caso, eu concordo. A faculdade não me preparou para isso. E acho que lá nem é função da faculdade. Mas, ou seja, nós nos deparamos com diversas realidades no nosso cotidiano de trabalho que nós vamos lidando com base nas nossas experiências, naquilo que a gente aprendeu, mas claro que vão surgir circunstâncias em que, mesmo com toda a bagagem teórica, são coisas que nós temos que resolver muito com base na emoção, com base em qualquer outra coisa, menos no racional. Então, são situações de diversos... como é que eu posso dizer, são diversas situações que não dá para fazer essa ligação direta entre teoria e prática, mas na minha opinião, na minha experiência, a faculdade foi a porta de entrada para tudo na minha vida, em relação à minha vida profissional. E, obviamente, eu estaria aqui sendo leviano se dissesse que uma aula que o Edmilson deu, o professor Sander Cruz Castelo deu para mim, não serviu de nada para a minha formação. Eu estaria cometendo até um crime de dizer um negócio desse. Eu acho, sim, que teoria, obviamente, ela muito se aproveita na nossa rotina de trabalho, mas, como eu falei aqui, tem circunstâncias que são difíceis de decidir o que é melhor, certo? Seja para o aluno, seja para uma situação relacionada ao cotidiano escolar, ao convívio com outros professores. E aí também tem dificuldades de outros relacionadas a outras circunstâncias também. Como eu falei, eu já dei aula de tudo, né? Só não dei aula na área das exatas, mas em todas as outras, eu não falei, português eu também já dei aula, mas eu confesso assim, que me incomoda muito a questão em relação à minha experiência, me incomoda muito a situação relacionada à história, à disciplina história. Certo? Eu já cheguei na minha escola com muita gente dizendo aquele famoso clichê também que história é disciplina decorativa. Ou seja, que bastava pegar um livro, passar um material na lousa, fazer os alunos decorar, estava dada a aula de história, estava feito sucesso. Não é assim. Eu fico bravo toda vida que escuto essa frase, e não são poucas as vezes em que se escuta isso. Mas, dentro da minha realidade, eu tento fazer tento levar da melhor maneira possível, levando alguns materiais novos, trazendo um cotidiano escolar que seja um pouco diferente dessa questão só professor, livro, copiar na lousa e acabou a aula. Não vejo uma aula de história desse jeito. Não me formei para isso, certo? Não me formei para isso, e o meu desafio para levar adiante para os meus alunos é justamente fazer com que eles tenham, para utilizar a palavra que a Ellen utilizou, esse amor pela história. Já tive muito sucesso, já tive fracassos. O professor Edmilson já acredito eu que está tendo a experiência de ter um momento de aula com um dos meus sucessos, né, que é uma ex-aluna minha lá do Uruquê, que está agora cursando História, que fiquei muito feliz, me avisou há pouco tempo, que a Stephanie está cursando História agora na FECLESC. Esse é um dos orgulhos, ver um aluno nosso ingressando, conseguindo avançar, conseguindo ter outras experiências de vida a partir do estudo. Mas se eu disser para todos vocês que a nossa vida é só sucesso, obviamente não é. A teoria serve para tudo? Não serve. Agora, eu tento fazer o meu melhor, tento levar as minhas aulas de uma maneira que os alunos busquem aprender. É difícil, porque, como a Ellen também mencionou na realidade dela, nós pegamos diversas circunstâncias, diversas realidades que atrapalham o nosso cotidiano. Desde alunos que não sabem o básico, alunos que não têm dificuldade de escrita, dificuldade de leitura, mesmo nos anos mais avançados do ensino fundamental, alunos que têm essa dificuldade que eu mencionei lá atrás, em questões relacionadas à família, à extrema pobreza, enfim, aí cada um tem que ter a sensibilidade e o conhecimento para lidar da melhor maneira possível, com base em suas experiências e sua bagagem teórica. É assim que eu penso. Valeu, Elmo.
Já agradeço, né? Reforço novamente, né? O prazer de estar com você. A gente está na primeira pergunta, né? E tantas questões relevantes já apareceram, né, da trajetória de vocês, das práticas docentes, nessa nossa tentativa com o projeto de extensão, de dialogar um pouco mais com as culturas escolares específicas, né, de vocês, professores e professoras aqui das escolas da região do Sertão Central, né? A gente ia nas escolas com as palestras, né, 2018, 2019, fazia essa parceria indo com os bolsistas, né? Esperamos voltar o mais rápido possível, né, com a vacina aí, né, presencialmente e virtualmente, se for da demanda e das condições também das escolas aqui da região. E essa nova atividade, né, desde o ano passado, de ouvi-los e ouvi-las, né, a gente realmente está na primeira discussão e já aparece mesmo uma série de dinâmicas, né, específicas, muito importantes para conhecer, de fato, um pouco do cotidiano escolar e da relação de vocês, né, com a produção do conhecimento histórico dentro dessas circunstâncias. E a conversa vai continuar, né, nessa mesma toada, né, mas eu queria já fazer essa parte para novamente agradecer e destacar, né, a riqueza das falas e também, né, agradecer de estar talvez até dando mais um trabalho a vocês aqui nessa reunião online da gente, né? Ano passado foi super pesado, né, para todo mundo, e agora a gente está num momento que, além do próprio trabalho, né, tem a situação política que, né, aumenta cada vez mais aí a desgraça da própria pandemia. O problema não é a própria pandemia somente, né, é a própria situação política desse governo autoritário. A gente vai poder discutir isso aí mais na frente, né, nas perguntas, como vocês entendem e tal. Mas eu também me preocupo um pouco com isso, está dando mais um trabalho a vocês, então eu acho massa que a gente tenha essa participação e vocês entendam também como um diálogo, uma troca, né, do projeto, da universidade, né, de escutá-los, né, escutá-las, e a gente procurar mesmo solidificar as parcerias, né. Agora, dessa forma, que eu acho que é relevante, né, inclusive algo diferente da quando a gente ia para as palestras, ia lá falar, ouvir os estudantes, discutir com vocês, mas agora a gente está tendo uma conversa mesmo mais aprofundada, né, sobre a trajetória, as práticas de cada uma, né, e também, né, de aprimorar as parcerias aí com as outras atividades que virão, né. Então, muito obrigado por estar com vocês agora, né. Então, eu passo a palavra para a Tiara, para o Wagner, se eles querem comentar. O Marília quer falar, por favor, Marília. Eu queria só falar que a Ellen e o Elmo ficaram falando aí, me veio tanta coisa na cabeça. Aí eu queria só pontuar uma coisa que o Elmo me falou. Ele fala tanta coisa, passou tanta coisa pela minha cabeça, quero tocar aí pelo menos em duas. O Elmo falou sobre se sentir assim mal com esse negócio que chega e as pessoas pensam, a história é disciplina para decorar, né? Disciplina de decoreba. Aí eu fico pensando, é por isso que nós estamos onde estamos. Pela essa consciência que tem, essa consciência de que história é decoreba, história não é compreensão de mundo, né? Porque a história é isso, ela existe para a gente compreender como é que a gente se construiu, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, por que a gente está aqui assim, para onde a gente quer ir, né? Então, é por esses pensamentos que estão incutidos aí no povão mesmo, no Brasilzão mesmo, no geral, na consciência comum, de que história é para decorar uma data, decorar um fato, um acontecimento, e não entender esse fato, esse acontecimento, né? Não entender isso. Então, acho que essa é uma das questões. Estamos aqui, Brasilzão chegou onde está o Brasil, Zil, por causa dessa consciência, né? Essa é uma questão. Eu vendo a fala da Ellen sobre a chegada dela na escola, eu me identifiquei muito, porque eu me senti tão acolhida pelo grupo, como ela disse que se sentiu acolhida. Mas eu me lembro da minha primeira aula, que foi justamente a mesma situação que ela. Eu cheguei no dia do coletivo da área. E eu tinha uma aula no dia do coletivo da área. E eu entrei na sala. Era uma sala que, assim, como eu entrei com um mês já, que a aula já estava rolando, a turma já se conhecia, já tinha formado os grupinhos, já tinha se enturmado, né? Não chegou todo mundo novo. Era a turma de primeiro ano, mas todo mundo já se conhecia, porque já estava um mês lá. Aí bateu pro intervalo, eu saí da sala, os meus colegas de área, e aí, como é que foi? Gente, foi péssimo. Eu tenho certeza que nenhum deles ouviram uma palavra do que eu disse. É muita coisa. A universidade, ela é fenomenal, ela te dá um alicerce maravilhoso. Como a Ellen falou, nós que foi de 2008 para frente, eu me lembro que nosso vestibular 2008.2 estreou um currículo novo, que tinha 4 estágios.
foi o primeiro dos que tinha os 4, saíram os laboratórios que tinham anteriormente, e a gente entrou, disseram que a gente era os ratinhos de laboratório, as cobaia, a nossa turma, né? Os 4 estágios. A gente teve uma base que outros que vieram antes de nós não teve, de disciplinas de ensino, por exemplo. Né? Aí a faculdade como um todo, mesmo as disciplinas de conteúdo, como a gente chamava, né? As de Brasil, de Ceará, de Moderna e tudo mais, elas nos dão uma base muito boa, mas tem as especificidadezinhas, as coisinhas, como encontrar uma menina de 11 anos grávida na sala de aula e como a gente se portar com aquilo que a gente só aprende, que a gente só consegue lidar, mesmo saber como vai se comportar quando a gente vive. Né? A teoria toda, ela vai te ajudar a ter base, a saber como pensar, a processar a informação, mas não vai ter uma receita te dizendo você vai agir assim, assim ou assado. O Elmo estava falando sobre a aprovação, já passei por muitas situações na escola que você tem alunos com sérias dificuldades cognitivas mesmo, sérias dificuldades cognitivas. E por mais que às vezes a gente como professor queira, ou a escola, o núcleo escolar que você está queira, ele não consegue atender a algumas pessoas. Não consegue, porque não tem um suporte maior para atender surdos, cadeirantes. Agora até a escola está bem para cadeirante. Eu lembro que antes no último ano que eu trabalhei, no primeiro ano que eu trabalhei lá, foi o último ano de uma garota no terceiro, ela terminou o terceiro ano, no ano que eu entrei. E disseram que ela passou 3 anos indo para a escola e ela não foi ao banheiro nenhum dos 3 anos, porque o banheiro tinha que descer, tinha que passar por um lugar que ela não tinha condição na cadeira de rodas. A menina passou 3 anos sem ir no banheiro na escola. Né? Então, essas coisas, tem coisa que a gente vai aprendendo a lidar, que a gente vai aprendendo como lidar com as situações, e tem coisas, são aquelas que estão acima das nossas possibilidades, que são desafios muito grandes no nosso dia a dia. Né? Esse ano mesmo, a gente recebeu um aluno surdo. Gente, como é que eu vou atender pelo Meet com atividade um aluno surdo? Como eu vou fazer isso? A gente tem até uma disciplina de Libras. Gente, a disciplina de Libras dentro da faculdade é uma coisinha. Você aprende um sinal ou outro, uma coisinha ou outra. Como é que eu dou aula para um aluno de Libras? O Estado vai dar para esse menino um intérprete para ele estar lá na sala? Esse menino teve a oportunidade de aprender Libras para poder um intérprete servir para ele? Porque, como a Ellen falou, as realidades muito diferentes e o núcleo de alunos é muito parecido com o da Ellen. A gente mora numa cidade, a gente está em escolas que estão dentro do centro urbano, porém, o pessoal que a gente atende, a maioria é rural. É gente que sai de casa, como a Ellen diz, 10h30 da manhã para chegar 1 hora na escola. Passar 4 horas lá na escola e depois ter que pegar mais não sei quantos quilômetros de carroçável num ônibus velho duro, saculejando para chegar em casa de noite. Né? Então, essa dimensão, ela realmente é muito difícil. E eu já cheguei à conclusão que o símbolo do nosso curso, do curso de licenciatura como um todo, devia ser um camaleão, porque a gente tem que se adaptar. A gente tem que ir se adaptando às várias situações para sobreviver. A gente é um profissional da adaptação. As coisas vão tocando, a gente vai passando pelas experiências e vai aprendendo a lidar com elas de um jeito ou de outro. Tem hora que você acha um caminho para a situação e lá na frente acontece com outra pessoa uma situação similar, mas não vai funcionar do mesmo jeito a resposta que você tem que dar. Vai ter que ser outra de outro jeito. Cada um é com a sua particularidade. Né? Desde que eu entrei na escola, todo ano a gente escuta, a gente vai fazer da coordenação, a gente vai fazer assim esse ano, porque esse ano é um ano atípico. Nunca foi um ano típico, todo ano é um ano atípico por algum motivo, né? E a gente tem que lidar com isso. E eu vou deixar o menino passar a próxima pergunta. Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de vocês. É sempre um momento bastante peculiar e engrandecedor ouvir essas experiências de vocês, que vocês trazem para a gente, principalmente para mim, que estou fazendo disciplina de estágio, já vou por 6º semestre do curso. Então é um momento bastante rico ouvir tudo que vocês têm para passar para a gente, realmente trazer essas experiências que são muito gratificantes. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é que vocês debatessem um pouco sobre o tema da ditadura no currículo escolar, como são as práticas docentes
e como se deu ao longo do tempo, e o que mudou nos últimos anos da discussão desse assunto. Eu gostaria de começar pegando um pouquinho da fala do Elmo anteriormente, né? Quando ele diz que a teoria e a prática, elas se completam. E eu pude pegar muito dessa teoria e da prática também, observando a metodologia que os meus professores usavam durante o curso, né, de História e na FECLESC, e levar isso para a minha sala de aula. Claro que de uma forma adaptada, né, porque eu não poderia abordar os meus alunos que estavam no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio com a mesma abordagem que vocês tinham com a gente, que já estávamos ali amadurecendo mais. E aí, na nossa escola, né, nós trabalhamos o tema da ditadura nas séries de terceiro ano, né, nos terceiros anos. Então, na grade curricular do primeiro e do segundo ano, o tema ele não é abordado. A gente acaba, a gente chama de acordos internos, né? A gente acaba fazendo os nossos acordos internos e tentando mesclar com outros assuntos que remetam o tema em outras disciplinas, né? E trabalhar de forma interdisciplinar nas outras séries também. No terceiro ano, né, eu sempre estou muito ali, quando eu trabalho ditadura, eu sempre estou muito ligada com a disciplina de sociologia também, né, porque é quando eles estão trabalhando poder político e Estado, que remete muito à temática, certo? E assim, né, é um tema que os alunos, quando eu sempre gosto de mostrar para eles no início do ano, a nossa programação anual, né? O que nós vamos ter ali, para onde é que nós vamos viajar na história durante aquele ano. E aí, quando eu apresento o programa, a ditadura militar vem lá no finalzinho, já no quarto período, né? Às vezes a gente consegue ver no mês de novembro, às vezes a gente vai correndo para ver antes do Enem, às vezes a gente só consegue ver em dezembro, né? Mas sempre eles ficam. Ellen, e quando é que nós vamos ver sobre a ditadura? Quando é que nós vamos conversar sobre a ditadura? É um tema que desperta muita a curiosidade deles, né? Até porque eles vão percebendo os debates acerca na internet, na televisão, né? E vai despertando essa curiosidade. E aí o Wagner perguntava assim, né? Relata um pouco sobre a tua prática, sobre a tua metodologia, referente ao tema. E aí, Edmilson, a gente sempre vai, né, pelo menos eu procuro usar outras metodologias para envolver os meninos quando eu trabalho de ditadura militar, para poder despertar neles a real consciência do tema tão sério que nós conversamos com ele em sala, né? Porque, assim, diante do contexto que nós vivemos, de autoritarismo, de perseguição até mesmo com a nossa disciplina, né, com a nossa prática, até as palavras a gente tem que... É como se a gente tivesse que calcular para poder falar, né? Às vezes os nossos próprios colegas professores te vigiam, né? Tu tá trabalhando... Eu já me deparei com situação de estar trabalhando o tema da ditadura numa turma minha e tem um colega meu escutando de trás da porta, né? Eu abri aqui a porta, entre, venha fazer parte do nosso debate, né? Porque, assim, é o contexto atual que nos envolve nisso, infelizmente. E eu sempre trabalho com análise de imagens, né, porque eu acho muito importante para eles poderem fazer análise também, a gente poder debater isso em sala de aula, né, com músicas do período que foram escritas, né, no período, com documentário. Eu sempre gosto também, todo final de aula eu digo assim, olha, tu vai ter entendido a minha aula se tu conseguir analisar esse meme aqui para mim, porque está muito perto deles, né? E aí eu sempre procuro levar essa realidade deles para a aula, né? Analisa esse meme aqui para mim, que eu quero ver se tu entendeu minha aula. E aí eles sempre brincam assim, eu vou prestar atenção, porque se eu tiver hoje que descrever esse meme, eu vou ter que saber o que é ele, né? E aí eu gostaria de relatar para vocês uma experiência que nós tivemos durante o nosso curso de História na FECLESC, que eu levei, né, no ano de 2018, para uma turma minha de terceiro ano, e que eu tenho certeza que todos vocês aqui lembram dos famosos diários de bordo, né? E aí, Edmilson, eu propus nessa turma, né, que nós, durante o semestre, nós construíssemos cada um construísse o seu diário de bordo,
Aí eles ficaram me perguntando, Ellen, como é esse diário de bordo? Aí eu fui dizer para eles, olha, isso aqui era uma coisa que eu fazia na faculdade, né? Porque a palavra faculdade, universidade para eles, parece que tem, assim, um peso muito grande. Aí ele, e tu vai fazer com a gente a mesma coisa que você fazia lá? Eu digo, vamos, e vocês vão fazer melhor do que o que eu fazia. E aí, durante o semestre, né, eles tiveram essa missão. Nós temos 2 horas aula de história por semana, né, e aí, a cada término desse dia de aula, a missão deles era chegar em casa e escrever no diário de bordo deles. Né? Cada aula eu dizia, né, eu dava essa missão para eles, o que eles iam ter que registrar lá. E aí, no final do semestre, né, eu recebi todos esses diários e nós fizemos uma exposição na sala desses diários de bordo. Né? Foi um momento, assim, tão rico, porque eles ficavam olhando, né, e viajando ali na escrita dos colegas. Né? E foi tanta produção, assim, maravilhosa de alunos que na aula ficavam ali no cantinho, não davam uma palavra, mas que no diário conseguiu escrever tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha sentido durante a aula, né? E aí eu ficava me questionando, eu disse, poxa vida, às vezes é uma metodologia, uma ação tão simples da gente enquanto professor que leva esses meninos a saírem da zona de conforto deles, né? E escreverem sobre a temática. E aí também nós trabalhamos, né, em 2017, se eu não estou enganada, a gente chamava de mini projeto, né, que nós intitulamos Fiz Parte da Ditadura e Aí. Né? Quando nós começamos a trabalhar sobre o tema, nós dividimos a turma em grupos de alunos, e como esses alunos eles são de localidades distintas aqui de Ocara, cada grupo desse ficou para tentar catalogar, né, na sua região, alguém que tivesse memórias da época da ditadura. E aí nós tivemos vários relatos diferentes. Né? Nós tivemos grupos de alunos que não encontraram ninguém que tivesse memórias desse período. Nós encontramos grupos de alunos, né, que conseguiram na sua localidade encontrar alguém que conviveu, que foi torturado nesse período. Né? E aí as experiências que esses meninos trouxeram para a sala e discutiram entre si no final da temática foi, assim, enriquecedor ao máximo, certo? Então, isso é um pouco das minhas experiências com o tema ditadura em sala de aula. Não, é que a Ellen falou aí sobre essa atividade que ela fez, eu me lembrei de quando eu só dei aula no 3º ano uma vez. Primeiro a gente tem que ver esse negócio da distribuição, de como é que fica a ditadura dentro da escola, né? No ensino médio, você tem as divisões dos livros didáticos, né? O livro do 1º ano é o que na faculdade a gente chama de teoria da história, história antiga e história medieval. Conteúdos que contemplam isso, né? Inclusive, no 2º ano, no ano que eu entrei na escola, teve escolha de livro, e eu eliminei uma das coleções, porque eu olhei, folhei, não achei o capítulo no 1º ano, não achei o capítulo sobre teoria. Gente, como é que pode não ter o capítulo sobre teoria da história aqui? Porque geralmente é um capítulo. Dependendo de como eles estruturam, 2 capítulos no máximo, para dar noção de o que é história, tempo histórico, tempo cronológico, fonte, essas coisas todas, né? Essas coisas basiquinhas, o que é documento, o que é monumento, as coisas básicas de conceitos históricos para eles. Né? Gente, essa coleção aqui não dá não, que não tem o capítulo. É tão difícil recursos para os meninos, esses meninos têm realidades sociais tão diferentes, não dá para a gente contar que eles vão ter outros materiais para pesquisar sobre isso que eles vão poder usar. A gente tem que aproveitar o máximo que o livro tem e pegar o melhor livro que a gente conseguir. Né? Então, você tem essa divisão no 1º ano, aí no 2º ano, o que é o conteúdo? É o que corresponde lá na faculdade que a gente viu como moderna, Brasil 1, colônia, Brasil 2, império, e no 3º ano a gente tem a contemporânea de história geral e tem o Brasil republicano, né? Então, a gente acaba assim, a gente tem uma liberdade de negociar com os conteúdos, mas também a gente tem que respeitar o que é programado, até certo ponto respeitar o que é programado para 1º, o que é programado para 2º, o que é programado para 3º, e
se a gente não se policiar, a gente acaba deixando a ditadura só para o final do terceiro ano. Então, a gente tem que ir se policiando e vendo onde é que a gente pode encaixar essa temática dentro de outros conteúdos, né? Tem que ficar vendo isso, porque tem a questão da história cíclica. Tem características, tem especificidades, tem comportamentos que eles tendem a se repetir, eles não se repetem igual. Mas em tempos históricos diferentes, eles acontecem com as suas características específicas, mas vão se repetindo. Então, quando eu vou falar sobre os tiranos lá na história antiga, então a gente vai puxar para a questão de governos autoritários e aquelas criaturas que surgem em momentos críticos, como os salvadores da pátria, que são a resposta para tudo, e quando entram lá, viram grandes tiranos. Então, a gente consegue, é um tema que a gente tem que lutar por isso. Sempre que um conteúdo abrir brecha para você colocar ele, que você coloque ele, para que não deixe ele só lá no finalzinho do terceiro ano. Então, esse é um exercício que eu vou tentando, eu estou tentando dentro da minha prática e fazendo, prestando atenção nessa história cíclica e ver qual é o momento que essa espiral da história, né? Qual é o momento que eu posso pegar um determinado acontecimento e linkar ele com a ditadura e com governos autoritários e tudo mais. Né? Então é isso que a gente consegue fazer para não deixar isso só no terceiro ano, para que esse conhecimento não seja só aquilo lá. Aí eu fico vendo sobre a questão da realidade dos meninos, a Ellen falando aí sobre a pesquisa que foi feita e que alguns alunos foram pesquisar nas suas comunidades sobre as lembranças e as memórias da ditadura com as pessoas que moravam perto, e como algumas pessoas não têm memórias sobre isso, e às vezes têm memórias, mas que tipo de memórias se tem sobre esse período? Porque é muito comum em cidades do interior ter essa memória positiva do que foi o período, né? Ter a memória do milagre econômico, ter a memória da autoridade como uma coisa boa. É muito típico das cidades pequenas de interior ter esse tipo de lembrança. Então, é interessante que a gente aprenda a lidar quando essas informações chegam até você, né? Quando essa realidade chega até você, para a gente ir quebrando esses mitos. Porque eles são muito fortes dentro dessas comunidades pequenas. Do milagre econômico, da autoridade como uma coisa boa. Naquela época não tinha tanto bandido quanto tem hoje, não se espalhar as coisas que tem hoje não existiam naquela época, porque aqueles tempos não tinha isso. Então, os mais velhos têm uma memória muito positiva. Outros, eu fiz uma atividade muito parecida, não foi um projeto como o da Ellen e tudo mais, foi mais uma atividade de casa para introduzir o conteúdo de ditadura, para eles perguntarem em casa, com os pais, com os avós, os tios, o que eles lembram da ditadura militar. E muitos alunos voltaram com um ponto de interrogação. Ele disse, meu avô disse que não sabe o que foi isso. Meu avô disse que não sabe o que foi isso. Ou então, fulano de tal diz, aquele tempo era muito bom, porque o exército não deixava esses bandidos soltos igual está hoje, não sei o quê. Né? Então, a ditadura ela é muito importante que a gente trate ela, principalmente nesse contexto que a gente está, gente, pelo amor de Deus, a gente olha para o lado e dá um desespero, uma agonia de em que ponto nós chegamos, né? E tudo isso é parte dessa educação que a gente que se formou no nosso país, essa cultura educacional do nosso país, de que história é decoreba, né? Fala que a educação do Brasil não tem problema, ela é um projeto, né? O projeto para ser assim, quanto menos gente conhece, quanto menos gente é informada, menos gente se revolta e se levanta contra quem está no poder, né? Não tem esse revezamento de quem está no poder. Então, a ditadura, ela é um dos conteúdos mais fundamentais para a gente quebrar com essas coisas, né? Eu lembro que eu dei aula no terceiro ano, no ano da eleição, e eu tenho que confessar que eu estava pistola esse ano. Tem coisas, jeitos, como eu falei, como eu respondi a alguns alunos, que eu tenho que pensar bem, não posso estar respondendo um menino desse jeito não, falando por um menino desse jeito não, eu sou a professora, vamos com calma, Marília, olhando para os 2 anos atrás hoje, né? Eu estava pistola, porque assim, eu me assustei com a quantidade
de simpatizantes na época candidato, do atual presidente que tinha dentro da escola. De que achava que aquilo lá era mentira ou que não foi nada demais aquilo lá que aconteceu. Foi alarmante. A gente tem consciência do que está rolando por aí, mas quando a gente vê assim tão perto, e são meninos tão jovens, né, tão novinhos ainda, que não viveram e tem essa formação tão forte neles de uma coisa que eles não viveram, e fica pensando, onde foi que a gente errou? Onde é que essa sociedade está errada? Onde é que a educação errou nesse ponto todo, né? É muito pesado, né? Eu lembro que eu saí na boca de alguns alunos, eu era a professora petista, esquerdista, gaysista e feminista. Eu não sabia que eu era tanto ista na minha vida. E assim, eu não consigo me encaixar nessas palavras. Eu não consigo me ver nessas palavras. Eu só tenho uma visão diferente da deles, e que na cabeça deles era muito um maniqueísmo muito forte na cabeça desses meninos, um maniqueísmo muito forte, ou é bom ou é ruim. Então a professora que criticava aquela coisa que na cabeça deles estavam concebida como certo, como bom, é o bem e o mal, muito estruturado. É muito louco isso, muito louco. A experiência de dar aula no terceiro ano, falar sobre ditadura, falar sobre redemocratização, porque sem brincadeira, vou dizer qual é a editora, não, para não fazer propaganda da editora, mas o livro de história, o capítulo sobre ditadura, livro didático tem as suas limitações, ele não pode ser um artigos científicos, tem que ser uma coisa mais resumida, tem que escolher o que vai falar. O livro didático tem os seus limites, mas dentro dos limites que o livro didático tem, o livro que a gente já trabalhou esses últimos anos, né, esses últimos 3 anos, agora vai mudar. Era para ter tido escolha no passado e não teve, né? Por causa desse processo, negócio todo da pandemia, não teve a escolha, agora está começando a ter. O livro não vai ser mais 3 anos, a gente já soube que vai ser 4 anos agora a vigência, né? Vai ser 4 anos agora a vigência. Temos livros extras interdisciplinares, que é um livro extra a mais, que é volume único, que vai servir por área, que são só desenvolvimento de projetos interdisciplinares dentro da área. É um livro novo. Inclusive, hoje a gente vai fechar aqui qual é que vai ser o livro das ciências. Hoje a gente vai ter uma reunião mais tarde e vai fechar qual é o livro que as ciências humanas escolheu para ser o livro de interdisciplinaridade das ciências humanas. A gente vai até fazer essa escolha hoje, né? Então, dentro das limitações que o livro didático tem, né, dos limites que ele pode ir, o livro que a gente tem é muito bom aqui na escola, que a gente trabalhou esses últimos anos, né? O último livro é muito bom. Ele começa, a primeira imagem de abertura. Todo capítulo começa com uma imagem e embaixo tem questões para você pensar aquela imagem. E ele começa com a imagem dos soldados, é uma foto de jornal de 68, dos soldados atacando o pessoal na frente da Candelária na missa de 7º dia do Edson Luiz, é isso? Não, eu esqueço, Edson Luiz, né? Na missa. E o livro, ele tem esse cunho de questionador muito grande. Ele traz lá as informações, e ele traz imagens de capas de livro que tratam do assunto, indicações de filmes que tratam do assunto. Ele traz nos rodapés links para documentários no YouTube, ele traz textos complementares para ser refletido, e traz, junto com os textos complementares, já questões para você pensar, questão para o aluno responder e pensar sobre aquilo. Eu acho o livro muito rico, né? E eu me lembro das aulas da Isaíde, quando ela falava que a gente lutou tanto, a educação do Brasil lutou tanto para ter direito a esse livro didático, que a gente tem que aproveitar ele o máximo possível. Ter um livro didático nessa era digital, o livro pode parecer a coisa mais tradicional que existe, tem tantas outras possibilidades, mas eu penso, isso aqui foi uma revolução tão grande, uma conquista tão grandiosa, que a gente tem que aproveitar o máximo possível. E quando a gente está falando em escola de interior, com alunos com tantas realidades socioeconômicas diferentes, por mais que hoje em dia, todo mundo tem um celular hoje, mas não é todo mundo que tem um celular, não, ainda tem aluno que não tem.
E quando tem, às vezes, aquele celularzinho que faz só ligação, que não tem acesso à internet, que ele tem, mas ele só usa quando ele sai de casa, quando tem sinal para se comunicar quando está fora de casa, porque lá onde ele está não tem nem sinal. Então, usar o máximo possível, explorar o máximo possível que essas folhas, essas páginas trazem aqui, sempre foi a minha base. E na hora que eu escolho o conteúdo, tem aqui, ó, tem Segunda Guerra Mundial, tem Primeira Guerra, tem Revolução Russa, tem um monte de outras questões de história contemporânea que são fundamentais, são importantes dele saber, são, mas o mais fundamental, na hora que eu escolho o material, eu separo todos os capítulos de história do Brasil. Vamos ver primeiro isso aqui, se der tempo a gente vê o resto. Porque, na minha concepção, é fundamental que esses meninos entendam como é que a gente se constituiu. Entenda a nossa história. Para mais do que saber determinadas informações para fazer vestibular, ou não sei o que, a quanta por aí, para mim, o mais importante é que eles foquem, que a gente consiga focar mais ainda e trabalhar o mais da melhor forma possível que a gente tem, ao máximo que a gente tem, explorar ao máximo que a gente tem, uso de história do Brasil, para a gente entender a nossa Constituição, como é que a gente chegou aqui, de onde é que a gente veio, né? É isso, vou dar a palavra para o Elmo, já falei muito. Pronto. Marília, eu vou aproveitar uma boa parte do que você falou para relatar um pouco das minhas experiências relacionadas à questão sobre o ensino, né, de história e a ditadura. Bem, para relatar a minha experiência, eu preciso destacar algumas questões que são de cunho relacionado ao município, onde eu atuo como professor, né, que é Xaramubim. A Marília, você usou uma palavra aí, Marília, você seleciona, né, o conteúdo. Quisera eu ter essa possibilidade. Aí você pode até perguntar, como é que pode isso acontecer? Como você não escolhe o conteúdo, infelizmente é assim. Para contar a história desde o começo, eu vou basicamente tentar resumir um pouco, mas explicar um pouco desse conteúdo relacionando com o município. O que é que acontece? Em Xaramubim, nós recebemos o material praticamente todo pronto, certo? Nós professores, não só o Elmo, não só o professor de história, todos os professores, todas as áreas, do infantil ao 9º ano, eles recebem o material pronto da secretaria. Vou até mostrar aqui, aproveitar aqui, está aqui. Uma parte do material, isso aqui é parte do conteúdo programático do 6º ano, certo? Qual é o trabalho que o professor tem? Basicamente, aqueles que resolvem fazer a coisa sem contestar, e que não é o meu caso, eu tenho vários, eu já sofri, inclusive, por tentar brigar contra essa sistemática. Os que fazem a coisa sem questionar, praticamente esse material que a gente recebe, que é o conteúdo programático, e transcreve como se fosse um plano de aula normal, certo? Ou seja, nem o plano de aula o professor faz, ele já vem pronto para a secretaria. A secretaria encaminha para a escola encaminha para os gestores da escola, encaminha para o professor basicamente tem a obrigação, utilizando as palavras dos gestores, de ter o seu plano de aula em dia, o que significa basicamente copiar o que está aqui. Ou seja, são 2 trabalhos, certo? Copiar, basicamente tirar uma xerox daquilo que está aqui, nesse papel. Então, o que é que acaba acontecendo? O professor, ele não tem a possibilidade de selecionar, de fazer essa seleção de conteúdo no início do ano. Aliás, não existe nenhuma semana pedagógica para isso. Há basicamente um encontro, nós recebemos esse material, a gente começa o ano letivo baseado naquilo que a gente recebe da secretaria, que é bimestral. Cada bimestre nós recebemos esse material atualizado de acordo com o livro didático de cada disciplina. Então, o que é que acaba acontecendo? O que é que isso acaba impactando na minha experiência de trabalho? Eu, já desde quando comecei a minha experiência na educação, eu decido alguns conteúdos que eu considero mais relevantes. Dentro da história do Brasil, ditadura certamente está no meio. Ditadura, escravidão, certo? Alguns conteúdos que eu considero mais, que deve ter um tempo a mais para serem estudados. Então, o que é que acaba acontecendo?
dentro dos limites da nossa disciplina de carga horária também, que são 2 horas por semana, um encontro a cada semana em cada turma, né? Então, o que é que acaba acontecendo? Muitos conteúdos, basicamente, a gente só tem tempo de dar o básico, passar o básico. Com a ditadura, o que é que acaba acontecendo? Com a ditadura, eu dedico pelo menos uns 3 encontros, no mínimo, não menos do que isso. Só que eu já sofri por conta dessas minhas escolhas, certo? E, além disso, eu gostaria de dizer que, relatando a minha experiência, de dizer que a minha experiência em relação à aula de ditadura, ela modificou ao longo do período em que eu estou trabalhando na educação. No começo, obviamente a gente começa, não entende muito bem o terreno que a gente está pisando, precisa conhecer as pessoas, conhecer o aluno, conhecer a dinâmica de todo o sistema de educação de onde nós estamos, e aí, claro, a gente fica um pouco mais acuado, sem, né, a maioria das pessoas acredita que seja assim, sem ter uma certa autonomia para ser mais firme, ser mais contundente em certos enfrentamentos, em certas escolhas. Por que é que eu estou relatando isso? Porque, assim, há algum tempo atrás, eu cunhei um conceito que eu chamo de educação espaecista. Na minha visão, o que é que acaba sendo isso? O que é que educação espaecista por conta do SPAES, né? Da avaliação que todo ano acontece, medindo o conhecimento das turmas de nono, né? Da minha área, do Fundamental 2, na turma de nono ano. Então, o que é que acaba acontecendo? Para pegar a experiência também da Ellen e da Marília. O conteúdo de ditadura ele é dado no nono ano, certo? Então, ao longo dos meus primeiros anos como educador, eu busquei trabalhar de uma forma mais lúdica. Levei até violão para cantar em sala de aula algumas músicas que eram, né, relacionadas à questão da ditadura. Obviamente, trabalhar com livro didático, que é o material básico, né? Livro didático, conteúdo mais lúdico. Só que, o que é que acaba acontecendo? Por que é que eu falei em educação espaecista? Há uma cobrança em todos os outros professores para que seja trabalhado o conteúdo voltado, pensado e analisado com base nas questões do SPAES, das avaliações que acontecem no SPAES. Então, o que é que acaba acontecendo? Os professores certamente conhecem os famosos descritores, né, de português e matemática. É solicitado para todos os outros professores que não de português e matemática, é solicitado que o conteúdo que seja trabalhado façam pontes, links com os descritores de português e matemática relacionados à avaliação do SPAES. Então, como no começo, ainda novato, sem tanta, né, ainda aprendendo onde estava pisando, a tendência é seguir, né, com base naquilo que estava sendo solicitado. Então, o que é que eu fazia? Também aproveitava material didático, trabalhava com música, mas, por exemplo, eu pegava aquele material do jornal, matérias dos jornais, aquele famoso da última hora, né? Aí sim, o objetivo é manter a revolução, né? Aquela famosa capa do jornal. E aí trabalhava o termo revolução com base nos descritores do SPAES de português, certo? Fazendo esse link por quê? Porque era solicitado para mim. Então, o objetivo da aula de história acabava se perdendo um pouco, justamente por conta dessa realidade de cobrança por resultados, basicamente por resultados. Então, a partir de um determinado momento, e aí é um segundo momento em relação às minhas experiências com aulas sobre a ditadura, principalmente a partir de 2017, eu costumo ter isso na minha memória fresca, porque é algo que eu tenho muito comigo. O fenômeno Jair Bolsonaro modificou bastante a minha postura como professor em relação a esse conteúdo. E eu digo isso por quê? Porque posso falar isso com tranquilidade, porque acompanhando o debate público relacionado à ascensão do antigo deputado Jair Bolsonaro até ele se candidatar e ganhar a eleição em 2018, em nenhum momento eu menosprezei a pessoa, a figura, o candidato, que já se apresentava como candidato lá atrás, né? Enquanto isso, eu via muita gente, muitos dos meus colegas, inclusive de faculdade, dizendo que ele ia ser aquela cavalo paraguaio, né, que começa, mas só tem arranque e depois cai. Ou seja, basicamente menosprezado. Desde o início, eu tive em mente o perigo que era a ascensão de um político como Jair Bolsonaro. Eu tenho esse, vamos dizer assim, esse orgulho intelectual na minha carreira. Por quê?
Porque basta ver o que esse homem falou, ao longo de toda a sua trajetória política, para entender o que é perigo em relação a ele assumir o poder, né, como infelizmente acabou acontecendo. Mas como é que isso impacta nas minhas aulas? A partir do momento em que eu tomei consciência disso, levei ciência de que vi uma possibilidade, ainda que remota, porque obviamente eu tinha minha opinião, eu vi que ele ascendeu politicamente, mas não esperava absolutamente a vitória dele no pleito de 2018. Como que isso impacta nas minhas aulas? A partir desde então, vários alunos começam a perguntar quem é Jair Bolsonaro, inclusive no ano da eleição, mesmo depois de passar 3, 4 anos em campanha antecipada, mesmo depois dele ter muita mídia em cima dele, muitos dos meus alunos perguntavam, não conheciam, inclusive, quem era Jair Bolsonaro. Então, a partir disso, essas circunstâncias acabam levando a algumas discussões em sala de aula. E, obviamente, eu não me furtei em passar algumas informações que, para muitos, podem ser consideradas polêmicas, né? Eu mostrei, por exemplo, para alguns dos meus alunos, o vídeo dele com Rojão comemorando o aniversário da Revolução, né? O aniversário do golpe militar. Então, levei essas discussões para as minhas turmas, mesmo fora do âmbito da disciplina que estava sendo trabalhada naquele determinado momento. Então, digamos assim, que eu meio que chutei o pau da barraca, eu passei a não me importar com essas questões relacionadas ao ambiente do município, a cobrança por resultados. E trabalhava, costumava destinar um momento, quando se fala, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, que aí está em pauta a temática do autoritarismo, e aí trabalhar a temática de ditadura. Também quando se chega na questão cultural, principalmente nos anos 60, e aí dá para fazer uma ponte com aquilo que era trabalhado em termos de cultura durante a ditadura, trabalhando assim com esse material, mas com o foco mesmo da aula, sendo conteúdo de ditadura, em determinado momento, ela foi totalmente impactada pela ascensão do político Jair Bolsonaro. Em 2019, por exemplo, quando eu saio da escola que eu originalmente fui lotado e vou para uma outra escola, que é considerada uma das mais, a melhor do município, né, em 2019, onde eu pude perceber ao longo do ano que peguei um nível, né, geral melhor do que o que eu tinha no Uruquê, que eu tinha na minha experiência anterior, deu para trabalhar bastante essa ascensão, novamente, com perguntas de alunos, quem é Jair Bolsonaro, quem era, o que é que ele defende. Teve aluno que me perguntou, eu me lembro, teve um aluno que me perguntou, ele defendeu mesmo a morte de 30 mil pessoas, né, aquele famoso vídeo que ele disse que o problema que a ditadura foi torturar e não matar 30 mil pessoas, né? Aí eu peguei, a escola tinha uma estrutura um pouco melhor, né? Deu para pegar um material, deu para pegar uma caixa de som, peguei um notebook e mostrei o vídeo dele falando isso. Mostrei o vídeo dele comemorando com o Rojão novamente, e a partir disso daí começando a ter algumas discussões. Obviamente com certo cuidado. Não é expondo opinião política de voto desse político, não era nesse sentido aí. Mas a partir do momento em que você tem uma ascensão de um político de extrema direita, eu me senti basicamente na obrigação de tentar apresentar para os meus alunos, entre aspas, vamos dizer assim, o perigo que é. Obviamente não é, como eu falei aqui antes, não é questão de discussão política, mesmo porque são alunos de 14, 15 anos que ainda nem aptos para votar estavam. Mas, nesse sentido, eles já com a transição para o ensino médio, eles acabam tendo contato, nem tanto contato com política no ensino fundamental, mas no médio já é um pouco diferente. Eu já tive esse contato com alguns alunos meus, ex-alunos meus, que passaram por médio, que chegam para mim e conversam sobre política, sobre outros assuntos, uma discussão que a gente não travava enquanto nós éramos alunos, professor e aluno de ensino fundamental. Então, foi muito marcada a minha experiência relacionada às aulas de ditadura, foram muito marcadas pelo ambiente do município onde eu trabalho, em um primeiro momento, e pela ascensão do político Jair Bolsonaro, trabalhando com música. Eu gosto sempre de trabalhar com música. Um dos livros mais marcantes que eu li na minha vida foi aquele do Paulo César Araújo, né, do Eu Não Sou Cachorro Não, que trata sobre a música popular
a chamada cafona durante a ditadura. Eu gosto de levar esse tipo de música porque, na minha visão, é algo mais próximo da realidade dos alunos, embora seja considerado, entre aspas, brega, né? Mas antes um Aldair José, não, eu entendo bem, eu levo também, por exemplo, eu gosto de levar sempre aquela música Apesar de Você, do Chico Buarque, mas para o tipo de aluno que eu tenho, para as minhas realidades, para a minha realidade específica, é um conteúdo um pouco mais complicado. Embora eu tenha até trabalhado com a perspectiva dos descritores do SPAEF, pegar algumas palavras específicas, explicar o significado, e aí já faz o link com o português, né? Mas é muito mais fácil, muito mais prático você pegar um Aldair José, pegar um Valdir Soriano e trabalhar com os alunos em sala de aula. Eles até curtem mais. Até porque como já acontecia naquela época, né? O Chico Buarque era um artista basicamente um público privilegiado da elite, né? Nunca foi um cantor tipo popular. Então, nesse aspecto, eu gosto de privilegiar alguns aspectos que eu tenho a certeza, ou pelo menos uma mínima noção, pré-noção, de que os meus alunos vão entender. E nesse momento acaba sempre dando certo. Outras experiências com alguns níveis de aproveitamento, como, por exemplo, filmes. Houve um determinado momento que eu até pedi a orientação do Edmilson sobre trabalhar com o filme Batismo de Sangue, que eu tinha acabado de assistir, não conhecia o filme, aí eu assisti, fiquei em dúvida se colocava ou não para os meus alunos de 9º ano assistirem, né? E aí, justamente por conta do conteúdo pesado naquele momento que tem nas torturas, né? Tive essa dificuldade de análise, de definir se aquilo era apropriado para que os meus alunos vissem uma cena tão pesada como aquela. Mas acabei optando por passar o filme, certo? E interessante que até uma semana depois eu vi uma matéria de um professor de sociologia em Fortaleza que foi criticado por um aluno justamente por passar esse filme, né? E acabou dando toda uma confusão, aí depois ele foi até recebido pelos outros alunos com palmas, né, com presentes e tudo mais. Isso foi pouco depois de eu ter essa experiência na minha sala de aula. Então, como eu falei, né, acabei modulando ao longo do tempo essa questão das minhas práticas relacionadas ao conteúdo sobre ditadura. De um primeiro momento, passando vamos dizer assim, de uma composição com conteúdo escolar, com o EPIT solicitado pela gestão da Secretaria Municipal de Educação e pela gestão da escola, mas aí, num segundo momento, mais modulado pela questão da consciência que era o perigo de um político de extrema direita avançando no país e chegando, inclusive, à presidência. Aí teve essas diferenças na minha questão do trabalho, em relação a conteúdo da ditadura. Carcará, pega mata e come, carcará, vai morrer, carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião, carcará.